Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer um review de uma obra muito boa que se trata do comentário bíblico de Apocalipse, o comentário HIT, um livraço, e você que não tem, você tem que ter ele em sua biblioteca, que irá acrescentar muito nos seus estudos escatológicos. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, desse review, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonado pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo postado e assim divulgar com mais pessoas. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas mídias sociais, de WhatsApp, Facebook e Instagram, e também joga no grupo da tua igreja, no grupo de líderes, membros e obreiros, e fazendo assim você irá ajudar o canal a crescer e uma pessoa em sua caminhada cristã. Então vamos para o review. Então, meus irmãos, aqui se encontra o comentário bíblico HIT, o volume 16 do livro de Apocalipse, versículo por versículo, que é a lombada dele, a quantidade dele, grossura, né? Ele está na capa dura, só é o material ainda, o primeiro material da editora Sã Doutrina, um comentário que possui mais de 650 páginas, como vocês podem ver. Ele vem numa capinha, só que eu tirei a capinha, né? Então vamos conhecer essa obra, como é que ela é. Comentário expositivo, exaustivo, que trabalha muito conteúdo mesmo a respeito do livro de Apocalipse. Então, se você não tem, eu quero deixar esse material como indicação para você, né? Aqui é Apocalipse J. Allen, né? Editora Sã Doutrina. Que não tem a primeira edição do ano 2008, esse comentário aqui, né? A editora Sã Doutrina está lançando eles com um novo formato, capa mole no caso, né? Só que ainda assim é um material muito bom, vale a pena, custo-benefício muito em conta. Aqui é o índice geral da série, né? Que são 16 volumes do Novo Testamento e, se eu não me engano, 19 volumes do Antigo Testamento. O autor deste volume, James Allen, nascido na Irlanda do Norte. Jim Allen foi à Malásia em 1955 a serviço do governo britânico. Em 1968 ele retornou àquele país, recomendado a obra do Senhor. Há alguns anos ele voltou a residir na Irlanda do Norte e atualmente se dedica à pregação do Evangelho e ao ensino dos santos em diversos países. Aqui nós vamos ter a abreviação, né? Aqui nós vamos ter o índice, prefácio à edição inglesa, prefácio à edição brasileira, um esboço na introdução dos capítulos. E nós vamos entrar aqui na prefácio da edição inglesa, prefácio da edição brasileira, Apocalipse. Uma introdução, nós vamos ter na introdução autor do livro, a data do livro, propósito do livro, a interpretação do livro e seu esboço, que vai ensinar
né? O uso que o autor faz do Velho Testamento, 278 dos 404 versículos neste livro contém alguma referência a um texto do Antigo Testamento, né? Para você que é pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista, esse comentário não pode faltar em sua prateleira, sua biblioteca, né? Pode ver que eu já fiz algumas notações, que é o propósito do livro, primeiro profético, né? Profético, depois pastoral, depois teológico. Aí vai mostrar aqui a comparação entre Gênesis e Apocalipse, que Gênesis é o princípio, a origem, Apocalipse é a consumação de todas as coisas. Então, em Gênesis o paraíso é fechado ao homem, Apocalipse o paraíso é aberto ao homem. Em Gênesis o homem é barrado da árvore da vida, em Apocalipse a árvore da vida está disponível ao homem, e assim vai continuar, né? A interpretação do livro vai ter uma interpretação gramatical, a interpretação histórica e a interpretação teológica, né? Aí vai trazer aqui, ó, a regra áurea de interpretação. Tilahai vai dizer que quando o simples sentido da escritura faz sentido, não procure outro sentido, assim entenda cada palavra com o seu sentido primário, normal e geralmente literal, a não ser que os fatos do texto estudado, à luz de passagens correlatas ou verdades axiomáticas e fundamentais, indiquem o contrário, né? Então devemos deixar a escritura falar por si só. Aí traz um método de interpretação preterista, né, que significa passado, que tudo já aconteceu. Um método de interpretação histórica, né, que se baseia na história da igreja para interpretar as profecias. A interpretação tópica, né, o método idealista, né, um método cíclico, que é um ciclo que eles fazem, né, ali entre os 7 selos, 7 taças, e assim por diante. É a interpretação futurista, que é que esse livro trabalha, esboça a linha desse material, minha linha de pensamento e a linha de pensamento da grande maioria dos crentes brasileiros, né? Ele vai dividir aqui o livro de Apocalipse, as coisas que viste, uma referência à visão de Cristo, as coisas que são uma referência à mensagem de Cristo às igrejas, as coisas que onde aconteceu uma referência ao que acontecerá depois da época da igreja. Então, a coisa primordial nós temos que entender essa divisão do livro de Apocalipse. Por isso que tem muita interpretação errada, né, na visão mid e pós-tribulacionista, porque não consegue interpretar ou enxergar a divisão do Apocalipse. Aqui temos a escola milenalista, a milenialista, a pós-milenialista e a pré-milenialista, né? Que, como grifei, que este apresenta o fato bíblico de que o reino prometido será estabelecido quando da volta dramática de Cristo à Terra, com a derrota violenta do exército de Satanás. Então, um reino literal onde Cristo virá para estabelecer 1000 anos de paz sobre a Terra. Isso tudo aqui é a introdução. Agora entramos aqui no esboço. Você pode estar dando uma parada no vídeo para estar vendo aqui, ó, Cristo comunicando, Cristo às igrejas, Cristo vive o sacerdote, Cristo age o cordeiro, Cristo vem o soberano, Cristo a estrela da manhã, Cristo fala a estrela da manhã. Agora aqui nós vamos entrar no comentário propriamente dito. O que é interessante desse comentário da editora Sã Doutrina é que extrai todos os versículos bíblicos grifados e eles começam a trabalhar a partir desses versículos. Então, eu creio que está dando para você observar bem a estrutura aí do livro, o assunto do livro, né? Entra na introdução, né? O assunto do livro. Você pode ver que eu grifei, é muito conteúdo, um material excelente, né? Fonte do livro. Se o assunto do livro é Cristo, a fonte do livro é Deus, em absoluta harmonia com a perfeita humanidade de Jesus e o caráter messiânico de Cristo. Deus oferece a ele esta revelação de como irá vindicar este homem rejeitado na terra, mas ungido no céu. A essência do livro, os servos no livro, a assinatura do livro, o resumo do livro,
Aí aqui a parte as bênçãos, versículo 3, né? Então uma letra muito confortável, uma folha branca, com bastante margem para anotações. Também traz notas de rodapé também, bastante nota. Ó, um mapazinho das 7 igrejas da Ásia, que é a saudação. Aqui ele está comentando. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui ele está comentando apenas o versículo de número 3, que diz aqui, ó: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas. Então ele está comentando apenas o versículo número 3, você vê o tanto de comentário. Ó, é a saudação 4, 5. Ó, para comentar o versículo 4, 5, o tanto de nota. E assim por diante. Sempre ele traz o assunto do livro, do versículo em caixa alta aqui, em negrito. Então vocês podem ver. Então, um comentário com bastante conteúdo. Vocês podem ver a escritura que fala do arrebatamento da igreja. João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15. Não fala da possibilidade de mais alguém, além dos santos que estão sendo arrebatados, ver o Salvador. Só que é interessante, né? Porque os pós-tribulacionistas pegam esse versículo e verá ele todo olho, como se fosse ali a vinda de Cristo em glória para arrebatar a tua igreja. Só que isso é incongruente com o que as escrituras ensinam. Por quê? Se Cristo vai arrebatar a sua igreja logo depois da grande tribulação, onde ele está vindo para instalar o reino milenar sobre a terra, então em momento algum a igreja vai para o céu. Aí nós entramos naquela teoria do ioiô, né? O bate e volta, onde eles não concordam muito, mas é a grande verdade na visão pós-tribulacionista. A única visão coerente com a Bíblia que leva a igreja para o céu é o pré-tribulacionismo. Porque se Cristo está vindo para arrebatar a sua igreja no mesmo período que ele está instalando o reino milenar, está vindo para instalar o reino, qual o significado da igreja para o céu, uma vez que Cristo está descendo, né? Então nós temos que ter isso em mente. Aqui é bastante nota. Vamos adiantar aqui para você ver mais um pouco. Que eu separei algumas coisas para nós estar lendo aqui depois. Sempre com os gráficozinhos. Aqui partiu o capítulo 5, o capítulo 6 aqui, ó. Mas nota a introdução ao capítulo 6, 16. Que aqui é fazendo uma introdução, porque a questão eclesiástica no lugar da igreja já foi mostrado que o arrebatamento de João ao céu no início do capítulo 4 dá início à terceira parte do livro, como esboçado pelo próprio Cristo. As coisas que depois dessa onde acontecer. Também foi mostrado que a expressão depois dessa, em capítulo 4, verso 1, deve ser interpretada com o significado depois da era da igreja. Assim, enquanto não está escrito explicitamente o arrebatamento da igreja, está indicado no final do capítulo 3. O fato de João ser arrebatado ao céu pode bem ser uma figura desse acontecimento. Então, ensina que o arrebatamento de João é uma relação mostrando como se fosse o arrebatamento da igreja. Então, a partir do capítulo 6 até o 18, não tem a igreja relacionada. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Então, o período tribulacional, né? Então, que não vê as questões de sequência, dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E é muito interessante estudarmos o livro de Apocalipse, né? Porque nós entendemos a respeito das profecias. O quinto selo, no capítulo 6 a 11, eu grifei aqui, ó,
Dois fatos excluem a possibilidade desse santo pertencer à era da igreja, porque os pós-tribulacionistas dizem que o santo é a igreja. Então, vamos aqui, primeiro, já foi demonstrado que a era da igreja se encerrou no final do capítulo 3, ponto, com o arrebatamento dos santos, prefigurado no arrebatamento de João ao céu. Os 24 anciãos, como já temos visto, são os representantes da igreja no céu. Portanto, estes mártires devem ter sido mortos no período entre o arrebatamento da igreja e o ponto central do período da tribulação, especificamente nos primeiros 3 anos e meio. Continuando, já vimos que o Senhor, no seu discurso do Monte das Oliveiras, mostrou que os santos sofreriam e morreriam neste tempo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Mateus 24, 9 a 14, que é também um texto profético nele. Este será o período quando os 4 cavaleiros estarão agindo com violência sobre a terra. Indivíduos que, por causa da sua obediência à palavra de Deus e sua fidelidade a Cristo, não aceitarão o credo do grande enganador, sofrerão perseguição e morte. São as almas deste mártir que João vê debaixo do altar. Como eles se tornaram cristãos, será visto no capítulo 7, onde vai dizer quem são esses? São os que vêm da grande tribulação, né? Então, pode ver que o livro tem todo o mesmo esboço, né? Os livros da Bíblia aqui em negrito, os comentários. Ele é muito exaustivo, bastante quadro, muito exaustivo. Deixa eu adiantar para o final, que nós vamos ler uma passagem aqui muito importante. Ao final do livro, você vê que esse livro é tão fantástico, que ao final do livro, deixa eu me localizar aqui, Apocalipse 20, Apocalipse 21... aqui, 22, cadê, rapaz? Que ao final do livro ele traz uma espécie de apêndice, ó, os anjos das igrejas ensinando, né? E dá um estudo a respeito do que são sombras proféticas nas 7 igrejas. Interessante, né? Período prefigurado Éfeso, data sugerida, caráter da igreja representada, que vai falar sobre o método historicista, né? Ensinando também o período de Esmino na história da igreja. Então ele tem muito conteúdo. Então aqui encerramos o livro, deixa eu voltar aqui. Um texto que é bastante disputado entre os pré e o pós, é capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que fala: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que virá sobre todo mundo. Então, aqui ele começa trazendo uma espécie de esboço, aí vai dizer que é o período da tribulação, hora da tentação, teis horas tou perasmo, em grego, né? Aí vai trazer o significado dessa palavra grega ali, onde é disputa de muito debate. O local da tribulação sobre todo mundo, o propósito da tribulação para tentar o que habitam na terra. Aí aqui ele vai dar um estudo, o porquê a igreja não estará nesse período da grande tribulação. Vamos ler aqui para entender? Ao considerar este período de tribulação vindoura sobre a terra, a promessa aos cristãos é feita em linguagem clara. Eles serão preservados da hora da tentação. Há uma ação e reação deliberada na repetição do mesmo verbo por Cristo. Como guardaste, também eu te guardarei. A ação da igreja foi guardar a palavra, a reação é Cristo guardar a tua igreja. A preposição ek com o verbo terel não permite outro pensamento a não ser preservar de, proteger de ou guardar de. A expressão também sugere a iminência do perigo. Cristo poderia ter usado outras preposições com o verbo para descrever preservação em ou preservação através
o tempo de tribulação. É o que os argumentam que Cristo preservará dentro da grande tribulação, né? Embora é verdade que com certos verbos que pode reter sua ideia primária de movimento vindo de dentro, como faz em capítulo 7, verso 14, com o verbo vir e com o verbo guardar, ele sempre tem seu significado secundário de preservação completa de. A exceção aparente de João 17,15 não é uma exceção verdadeira desta regra. Quando o Senhor orou que os livre do mal, tereses autos ectoponerou, ele estava falando do mal que já estava em volta dos discípulos. Nesta passagem é a hora que está chegando da qual os cristãos serão preservados. Em ambos os casos, a ideia é a preservação completa de. A única dedução autêntica da promessa aqui é que Cristo está garantindo aos salvos completa preservação física do período de tribulação que há de vir sobre a terra. Haveria pouco conforto para os cristãos fiéis de Filadélfia saber que seriam preservados através de mais tribulações terríveis, mas haveria conforto em saber que não estariam aqui quando os dias de tribulação terrestre chegassem. Nesta promessa, Cristo leva seus ensinos sobre o arrebatamento um pouco mais adiante, para Tiatira. Cristo havia se revelado como a estrela da manhã. Ele virá antes do reino milenar previsto no nascer do sol sobre a terra. Para a maior parte da igreja em Sardo, os meros professos, ele viria como ladrão. Os verdadeiros salvos seriam arrebatados, os professos, mas não salvos, seriam deixados para trás para sua própria perdição. Agora, nesta mensagem a Filadélfia, Cristo deixa claro que ele virá para levar os seus santos ao lar antes do início da tribulação sobre a terra. É onde se cumpre João 14, na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse se eu não vou, teria dito, vou vos preparar lugar. E quando preparar lugar, virei outra vez e levarei para junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, qual é o erro dos pós-tribulacionistas? É achar que essa preservação é dentro da grande tribulação. Só que aí, se o propósito de Deus é guardar dentro da grande tribulação, Deus ele falha em seu propósito, porque no capítulo 6 nós temos mártires da grande tribulação. No capítulo 3 os santos estão sendo ali vencidos ou governados pela besta, o falso profeta. Então quer dizer que Cristo falha em guardar e Cristo perde o seu ofício de cabeça da igreja, se é que a igreja está no período tribulacional. Então isso é incongruente com as escrituras. Então aqui está esse belo comentário hit do Novo Testamento de Apocalipse. Se você não tem, adquira, coloca na sua prateleira que você vai ver o seu crescimento escatológico de uma forma grande e poderosa em conteúdo bíblico. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.